Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou Michele, estudante do curso de pós-graduação em ensino da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e vim aqui para a gente iniciar essa atividade de hoje, a convite, do programa Despertar da UFOB. O Despertar UFOB é uma das atividades afirmativas da nossa universidade no âmbito da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, vinculada ao núcleo de gestão do Programa de Ação Afirmativa. Trazemos discussões de temas necessários e importantes como orientação sexual, questão de gênero, combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal e outros temas que podem ser conferidos nas redes sociais do Despertar e o site da universidade para mais informações. Vamos compartilhar no chat os links para vocês acompanharem a gente pelas nossas redes, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo portal da UFOB. Salientamos que as atividades são gratuitas, com certificados, e até a volta presencial continuaremos transmitindo nossas atividades pela plataforma aqui do YouTube, sendo gravadas e alimentadas para a construção de conhecimento durante o percurso acadêmico. Hoje eu gostaria de convidar vocês para participar dessa atividade, que tem como temática arte, pluralidade cultural e práticas antirracistas, o combate à xenofobia. Nossa duração da atividade de hoje vai das 4 da tarde até as 5h10, 5 horas. Vamos ter duas convidadas muito especiais hoje à tarde. Primeiro, a professora Mariana Carolina Castilho, e a professora Adma Bernardino Magalhães. A professora Mariana Carolina Castilho, ela é mestranda no programa de pós-graduação em ensino da UFOB. Ela é docente de educação infantil da Universidade Pedagógica Experimental Libertador e também é jornalista da Universidade Experimental Nacional Rômulo Gallegos. Ela é nossa colega, minha colega do mestrado, é venezuelana e vai trazer essa experiência de vida para a gente. Já a professora Adma Bernardino Magalhães, ela é mestre em artes pela UFMG e ela é docente da UNEB Campus 17 Bom Jesus da Lapa, Ela atua com arte e educação patrimonial, corporeidade, ludicidade, psicomotricidade, e também na Universidade Aberta à Terceira Idade, a UAT, que é um projeto de extensão da Universidade do Estado da Bahia. Ela também atua em educação para as relações étnico-raciais, como membro do coletivo Marilene Matos, que tem algumas outras participações de representantes aqui no oeste da Bahia, como também a professora Napoliana Pereira Santana, que faz parte do coletivo e é docente da UFOB. Então, eu convido vocês duas a participar dessa tarde conosco e a fazerem suas primeiras contribuições. Muito obrigada, Michele, por el convite. Para mí es un honor de verdad estar aquí compartiendo la experiencia y de la troca cultural importantísima de conocimientos, de saberes tan gratificante que es estar aquí con ustedes, hablando y compartiendo todo eso con todos los estudiantes y personas de un tema tan importante como lo es el intercambio cultural, la multiculturalidad, la xenofobia que está hoy en día y bueno, mucho también con los venezolanos en tela de conversação em todos lados. Obrigada. Bom, eu quero começar agradecendo a Michele pelo convite. Michele, que foi nossa aluna aqui no departamento e que a gente tem muito orgulho de como que ela evolui e vai galgando seus espaços. Agradecer ao FOB mais uma vez, por me dar a oportunidade de estabelecer esses diálogos nessa nossa roda de conversa sobre um tema que é bem efervescente e que a gente vai tentar, de alguma maneira, estabelecer alguns diálogos aqui, apresentando alguns saberes, algumas informações, mas principalmente aprendendo juntas, juntos. Muito obrigada, espero que tenhamos uma tarde bem agradável. Nós que agradecemos, em nome da UFOB, a participação de ambas, e vamos começar o diálogo hoje com a nossa convidada, a professora Adma, tá bom, Mari? E depois a gente passa para as suas experiências, tá? Ok.
Eu vou partilhar aqui os slides, vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos ver o que acontece. Não. Não estou conseguindo partilhar lá pelo stream. Eu consegui ampliar a tela, Michele? Não, ainda está minimizada. Ai, meu Deus. Agora sim. Agora consegui? Que ótimo. Então, vamos lá. O tema dessa nossa roda de conversa, né, é arte, pluralidade cultural e as práticas antirracistas para o combate à xenofobia. Então, são temas bastante sensíveis e muito densos também, que, claro, a gente não vai conseguir dar conta dele na sua totalidade nessa tarde, ainda mais que é 1 hora só de atividade e eu tenho 20 minutos. Inclusive, peço vocês para me guiarem aí em relação ao tempo. Mas, em alguma medida, pensar uma prática antirracista, né, no universo da arte é pensar os saberes que são construídos, que foram e são construídos pelos povos na diáspora, né, e que, infelizmente, sofreram e sofrem com apagamento. E a arte, nesse sentido, ela tem um valor e uma força muito grande, né? Primeiro pelo universo da imagem, principalmente numa sociedade que nós estamos vivenciando e que a imagem tem no nosso cotidiano uma presença e uma força constante, né? Então, é um aspecto que eu considero positivo, mas que, para além da imagem, é também o momento da gente tentar fazer uma leitura do que essas imagens nos dizem, de qual a sua origem, para a construção de novas epistemologias, né, que é o que a gente pretende. E a universidade, quando ela abre espaço para esse debate, ela está, em alguma medida, abrindo espaço também para que um novo currículo possa ser feito. Então, novas possibilidades de currículo, né, que abranjam mais essas nossas necessidades de diálogo. Então, a arte, desde o seu início, tem um olhar agudo sobre o real. De maneira específica, a arte sempre se propôs a olhar questões sociais e usar poder político, poético, para desvendar ou até mesmo desvelar as mazelas humanas. Em relação à luta antirracista, a arte sempre esteve associada aos movimentos de emancipação negra. Então, assim, no livro da Nilma Lino Gomes, né, Movimento Negro Educador, tem um capítulo, né, em que ela debate as questões da corporeidade, da estética das pessoas negras, né, dos povos negros no Brasil, e falando da construção de saberes e do apagamento dos saberes, né, pelos brancos, né, pela cultura eurocêntrica, ela diz que a arte ainda foi um ponto do universo da educação, né, entendendo a arte enquanto área de conhecimento, em que houve mais pertença, né? Então, foi difícil encobrir a produção artística dos povos, das pessoas negras. Então, ainda é um lugar em que essa violência, né, da negação, do apagamento, não conseguiu fazer de maneira tão forte quanto de outros saberes e de outras práticas. Então, ela está sempre ali, servindo a movimentos de emancipação, né, o movimento do teatro experimental, né, teatro negro, de Abdias do Nascimento e toda uma gama de intelectuais da sua época em São Paulo, e com intervenção, né,
nos filmes, nas novelas, enfim, e que formaram uma força que tem ecos até hoje. As produções com a presença, com a participação e com também a produção, direção de pessoas negras nesse universo tem sido cada vez maior e cada vez mais constante, né? Presente no cotidiano. Pensar a arte, né, de modo geral, é pensar uma produção cotidiana, né, de toda a humanidade. Não existe nenhuma comunidade, nenhum povo que não construa arte. Esse é um grande equívoco, né, um grande problema e que a gente precisa resolver, que é pensar a arte desse caráter elitista que a gente sabe que ela tem, né? Existe um mercado de arte que coloca a arte nesse lugar, né, de algo inalcançável, então feito só para o museu. Mas a arte tem um papel também de pensar esse nosso Brasil pós-colonial, mas que a gente ainda vivencia uma colonialidade e que esse é um momento e uma força para descortinar esses preconceitos, do racismo, de um modo geral, né? Saber que a gente produz, né? Então, o caráter xenofóbico dos saberes do Sul, como defende Boaventura de Souza Santos, né? Porque a nossa universidade, infelizmente, é sempre o norte, né? Quando a gente diz eu tenho o norte, eu norteio, a gente está valorizando uma cultura do norte, da América do Norte, e de todo uma geografia em que esses saberes são valorizados. Então, pensando na arte e na arte das pessoas negras, nesse movimento de antirracismo e antixenofobia, é preciso que a gente se detenha também sobre a ideia de colonialismo e colonialidade. E aí, trazendo algumas reflexões sobre. Com a emancipação latino-americana, início do século XIX, iniciou-se um processo de descolonização parcial, já que as repúblicas conseguiram livrar-se do peso da dominação política das metrópoles. Mas a colonialidade e seus principais efeitos continuam a ordenar essa sociedade, produzindo-se, com o passar do tempo, diversas estruturações sociais de matriz colonial. Então, o fato de nós termos passado de um país colonizado para um país livre não quer dizer que nós tenhamos nos libertado de outras esferas de poder, né, e de intervenção dessa colônia, né? Então, a gente ainda tem, dentro dos nossos espaços de produção de conhecimento, uma presença muito forte de uma educação que não privilegia ainda, como deveria, as produções de saberes, né, do Sul, como eu já disse. Então, a gente, nesse momento, precisa também dar evidência. Então, uma primeira política, digamos assim, antirracista da arte é dar evidência aos corpos, à corporeidade, à experiência, à capacidade expressiva dessas pessoas, desses artistas. E, para além disso, torná-los representantes nossos, né? Dar representatividade aos nossos corpos, às nossas produções, aos nossos prazeres também. Colonialismo e colonialidade, né? Pensando o colonialismo como fenômeno histórico, precede e origina a colonialidade enquanto matriz de poder, mas a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Então, nós deixamos de ser colonos dos europeus, mas a nossa colonialidade ainda está aí nos assombrando cotidianamente, né? E pensando sobre alguns conceitos, né, da colonialidade, ela está no saber, no ser, na natureza e no gênero. Em relação à colonialidade do saber, Lander vai dizer o seguinte: a colonialidade do saber estaria representada pelo caráter eurocêntrico do conhecimento moderno e sua articulação às formas de dominação colonial imperial. Essa categoria conceitual refere-se especificamente às formas de controle do conhecimento associadas à geopolítica global traçada pela colonialidade do poder. Então, como a gente já vinha dizendo, então tem saberes, tem epistemologias
que já são valorizadas, né, enquanto saber e ciência, e outras que ainda são relegadas e que, por força da presença de professores nas universidades, né, com as políticas de cotas, com a formação de mais pessoas negras e galgando esses espaços, isso tem sido vencido, né, dentro da universidade por força da presença de pessoas, né, negras, indígenas, que trazem os seus saberes, os seus olhares, e que vão desconstruindo essa muralha que ainda existe, né, na valorização daquilo que a gente constrói, né? Se constrói um modelo de conhecimento que, por um lado, universaliza a experiência local, europeia, como modelo normativo a ser seguido, né? Nessa sequência, pensando o que seria essa colonialidade do ser, né? Proposta por Nelson Maldonado Torres, entende a modernidade como uma conquista permanente, na qual o construto raça vem justificar a prolongação da não ética da guerra, que permite o avassalamento total da humanidade do outro. Uma das coisas que eu vejo da força da arte nessa política antirracista é retomar a nossa humanidade. Então, quando trouxeram os povos africanos para o Brasil, né, para a sua escravização, a primeira coisa que eles tiram é a humanidade, porque já existiam leis e políticas que condenavam a escravidão, né? Um povo escravizar o outro. Mas, como nós fomos colocados num lugar de não humanos, né, então justificaria-se a escravização dos nossos corpos, das nossas almas, das nossas culturas, etc. Então, a arte ela recupera isso na medida em que ela questiona, na medida em que ela intervém, né, nas informações que foram divulgadas e que ainda aparecem com muita força, e se utilizando desse lugar, né, de recuperar a humanidade, quer pela sensibilidade e dinâmica poética da própria arte, quer por desmascarar, né, essa pretensa forma que o Brasil vendeu de ser democracia racial, quando, na verdade, nós não somos. Então, desde esse enunciado do penso, logo existo, está por trás, né, a validação de um pensamento único, pensamento europeu, né? E os outros ou não pensam adequadamente ou simplesmente não pensam, né? Então, outorga-se uma qualidade de ser. Se os outros não pensam adequadamente, eles também não são, eles também não existem. Então, é muito importante esse debate aqui hoje. Primeiro, porque dá a oportunidade de se mostrar o que se produz hoje no Brasil, né, enquanto dimensão artística, e o quanto que a arte, enquanto área do conhecimento, tem a nos ensinar, né, tem a nos mostrar. Então, essa primeira imagem é da Aline Mota, chamada Filha Natural, né, essa obra, ela foi feita entre 2018 e 2019, e a Aline Mota, sua produção artística é guiada por temas que se referem à sua própria bibliografia, traçando investigações sobre os seus ancestrais, que foram escravizados no Brasil, colônia, e em formatos como a fotografia e a videoarte. Uma característica da arte contemporânea é essa multiplicidade de elementos artísticos, de manifestações utilizadas por um só artista. Então, eles fazem instalação, eles trabalham com fotografia. Desculpa, deixa eu tomar uma água. E nessa multiplicidade conseguem questionar e dar visibilidade a informações, inclusive de caráter histórico, né, que foram negadas nos nossos livros de história, no nosso cotidiano, né, de formação na educação básica. Então, a colonialidade da natureza, nessa sequência, é tratar sistematicamente a questão ecológica, considerando a dimensão ambiental nos padrões de conformação da colonialidade. As formulações recentes
de Alimonda, permitiram entender que de que maneira a natureza é afetada pela colonialidade, uma vez que é vista como um espaço subalterno, possível de ser explorado ou modificado conforme as necessidades do regime de acumulação capitalista vigente. Nós temos visto, né, constantemente no Brasil, dos últimos 4 anos, o arraso dos nossos mananciais. Eles já vinham, né, sendo deteriorados, e agora, cada vez mais, aquilo que se diz, como se pensasse a natureza como uma fonte infinita, e nós sabemos que não. E, pensando essa natureza em relação aos povos originários, né, os povos indígenas, então a gente tem aí um apagamento de toda uma comunidade indígena que vem resistindo há mais de 500 anos. Né? É uma luta grande por ficar vivo, né? Mostrar que eles têm condição de cuidar de si mesmos e da própria natureza, né? Do lugar onde eles vivem. Então, a colonialidade da natureza é esse pensamento torpe, né? De que eles podem chegar e cometer os abusos. Com relação à colonialidade de gênero e da sexualidade, foi certamente uma das questões menos trabalhadas nos estudos decoloniais atuais, apesar de muitos pontos de contato existentes entre algumas das proposições centrais do MCD, a teoria feminista latino-americana contemporânea e as tendências pós-coloniais. As críticas à perspectiva decolonial apontam sua tendência a não historicizar devidamente as relações modernas de gênero e seus correlatos, chamando a atenção ao mesmo tempo para um pequeno tratamento das coisas, né, desses estudos e questões desses estudos decoloniais. Então, algumas coisas vão ficando um pouco para trás, né? E as questões de gênero e da sexualidade são delas, mas eu acredito que nós estamos mais a caminho do que o contrário. Então, é tempo de, enfim, deixar de ser o que não somos. Então, pensar a arte como esse elemento do antirracismo é pensar aquilo que somos e a forma como aquilo que somos toma corpo, né? Com relação à expressividade, com relação à produção de obras artísticas. Então, é reconhecer a violência epistêmica provocada pelo projeto moderno colonial e pelo epistemicídio, desde a ideia de civilização e civilidade que imprime na América Latina a imagem de uma região sobreposta e distorcida pelo espelho euro-nortecêntrico. Vocês devem ter reparado, eu vou dar uma acelerada só para a gente ver as imagens, mas vocês devem se deparar, por exemplo, com a filmografia hollywoodiana, que os inimigos dos norte-americanos, né, que aparecem principalmente nos filmes de bastante violência, o que eles são? Né? Os próprios pessoas negras americanas, os russos, os chineses, né, os orientais, de um modo geral, né, e os latino-americanos. Né? Nós, latino-americanos, estamos nessa seara do sul, né? Estamos nessa seara do inimigo, ou de uma cultura que digamos assim, menosprezada, né? E de menor valor, justamente porque as culturas do norte é que são a nossa grande... A nossa não, a referência mundial, digamos assim. Eustáquio Neves é essa obra que vocês estão vendo aí, considerado um dos principais fotógrafos brasileiros, o mineiro Eustáquio Neves busca retratar em suas obras um Brasil que reflete imagens históricas da população negra. Pensando na diáspora africana, suas séries de fotografias traçam caminhos pelos quais foram criados padrões de sociedade, né, da sociedade expondo estruturas do racismo. Então, como eu disse a vocês, né, é uma multiplicidade de usos, né, dos potenciais da arte para fazer essas denúncias, né, e construir esses saberes. Essa é uma obra chamada Agentes, da Rosana Paulino, que é um nome muito forte da arte no Brasil, da arte contemporânea e da arte negra.
ela tem na sua obra um viés também da sua religiosidade, da religiosidade de matriz africana, né? Tem um trabalho dela chamado Paredes da Memória, que é belíssimo. Ela faz como se fossem pequenos patuás, né? Costurados à mão, e esses patuás, nesses patuás, as fotografias de pessoas da família dela, né? Ela faz uma reconstrução da memória da sua própria vida, né? Tem outras também, imagens que são adicionadas por conta da ausência de registro de pessoas dos seus ancestrais, né? Então, ela é doutora em artes pela USP e é uma artista paulistana que trabalha com assuntos ligados ao gênero, às questões sociais e étnicas, a mulher negra na sociedade brasileira. É um fio condutor muito importante para a sua pesquisa e as suas criações, refletindo também sobre a violência sofrida pela população negra em geral no país. Então, é possível observar nessa obra, né, que os rostos, tanto das pessoas indígenas, quanto principalmente da mulher negra, não aparece. É uma forma como ela se utiliza, né, da fotografia, da colagem, né, e esse fundo, que são da azulejaria portuguesa, né, e atrás tem desenho de embarcações, que nada mais é do que ela deslocar o seu pensamento, a sua ideia, para essa nossa colonialidade, que impede que as pessoas, né, os povos originários e os povos escravizados no Brasil, tenham as suas identidades, né, construam a sua cultura, vivam da sua cultura, enfim, o apagamento mesmo, que acaba sendo o apagamento mais grave, porque é como se tirasse mesmo, continuasse ainda permitindo tirar-nos a humanidade, né? Mais um artista, né, o Paulo Nazaré, nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, e tem o corpo como seu principal objeto de pesquisa, trabalhando com a diversidade de mídias. As temáticas que abarca em suas criações estão ligadas ao racismo, à decolonialidade, à violência e outras questões que emergem, e outras questões que erguem uma voz combativa de resistência. Aqui um trabalho feito por Contita Silva, embora fenotipicamente ela não seja negra, mas acho interessante porque ela é de Correntina e ela traz no seu trabalho, né, a memória de mulheres da sua comunidade, que são pessoas importantes e que têm as suas histórias apagadas, né? Ela que é também uma pessoa combativa, defensora do bioma do Cerrado, né? E luta também por essas questões da natureza e ambientais. Eu quis trazer também uma imagem de Seu Walter. Seu Walter é um senhor daqui de Bom Jesus da Lapa, né? Desde criança trabalha com a confecção de réplicas, né, dos vapores que andavam pelo Rio São Francisco quando ele era navegável, né? E muitas vezes ninguém conhece, né? Apesar dele já ter aparecido em reportagens, né, da Rede Bahia de televisão. 2 minutos, vou terminar. Então, nós temos aqui uma produção artística como essa da J. Mombassa, né, que é uma artista nascida em Natal e aborda em seus trabalhos questões em torno da decolonização e do racismo, trazendo isso à tona por meio de discussões interseccionadas também à classe e ao gênero. A diáspora africana e a violência estrutural da sociedade também são temas recorrentes em suas obras, que também estão muito ligadas à corporalidade. Então, essa é a J. Mombassa, né? O nome dessa obra dela é A Gente Combinamos de Não Morrer, uma obra de 2018, né? E Arjan Martins, artista carioca, né? Destaque da diáspora africana, migrações afro-latinas, né? Afro-atlânticas, quer dizer, do período colonial do Brasil. Desta forma, a cartografia e os formatos navegatórios
são elementos muito presentes em suas pinturas. Seu repertório também inclui abordagens contemporâneas. Então, não por acaso, né? Essa obra não tem título, mas a gente consegue perceber nessa pintura, né, elementos do debate sobre o racismo, né, sobre identidade nesse país e também do silenciamento. Eu percebo nele essa denúncia, né, das vozes que são silenciadas, né, o que está por detrás de toda essa violência que ainda sofremos. Nádia Taquari, ela é baiana, reconhecida por suas esculturas, objetos, instalações e videoinstalações, que expõem temas acerca da afro-brasilidade e da religiosidade que se encontram com a tradição histórica de seu estado de origem. A liberdade religiosa, a identidade e a ancestralidade são pontos-chave para compreender a produção dessa artista. Essa é uma das obras da série Dinka Orixá. Antônio Obá, Atos da Transfiguração, é o nome dessa obra, que é um artista de Ceilândia, né, no Distrito Federal, reflete sobre o corpo negro, as questões de sincretismo religioso, né? Tem uma intelectual que, infelizmente, faleceu, que é Mãe Estela de Oxóssi, ela também mãe do candomblé, e que ela denunciava que, muitas vezes, isso que a gente chama de sincretismo é mais uma força de apagamento da religiosidade, né, da cultura, dos deuses africanos, e que a gente deveria ter muito cuidado com essa forma, né? Então, relacionar alguns santos católicos com os orixás, né? São Jorge com Ogum, por exemplo, enfim, é uma forma de apagamento. Durante um tempo foi forma de resistir, né? De que eles pudessem fazer, né? As pessoas escravizadas pudessem fazer os seus cultos sem serem interrompidos, mas que hoje perde o sentido porque não precisa mais, pelo menos teoricamente, se esconderem, né? Enfim. Por último, a Pamela Castro, que é mestre em práticas da arte contemporânea pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sua produção passa por várias técnicas e formatos, mas é pelo grafite que ela é mais conhecida. Seus trabalhos levantam discussões acerca da violência policial, do racismo, do direito das mulheres, dentre outras questões. É isso. Depois a gente volta para dialogar um pouco mais. Eu agradeço aí a paciência de vocês de me escutarem. Mas, assim, é uma forma da gente divulgando também quem já está fazendo, né? Arte, né? E arte negra que discute, né? Racismo. Nós que agradecemos, foi excelente, professora. Eu até me interti com a sua apresentação, parei até de pensar no tempo. Ai, que bom! Foi excelente. Então, eu convido agora para dar continuidade, né, à nossa mesa, à nossa roda de conversa, a professora Mariana Castilho, que é minha colega de mestrado, porque tem um carinho e admiração enorme, né, e vai nos presentear com sua fala agora para a continuidade da atividade. Só respondendo algumas questões no chat, a atividade vai até às 5h10, no mais tardar, viu? Para a gente não passar muito do horário, e terá, sim, a lista de frequência no final da atividade. Mari, fique à vontade. Por favor, los slides, Felipe. Você compartilha? Compartilho. Deixa eu ver. A ver, eu vou falar desde mi experiencia en toda esta travesía que ha sido para mí vir a estudiar un maestrado en otro país que tenga una cultura, un lenguaje, sabores, olores, percepções muito diferentes a meu país.
Agora eu não estou achando compartilhar. Mas, deixa eu falar, eu estou vendo de um país, de Venezuela, eu sou venezolana. Es un país pequeño que pica al sur de Latinoamérica. Es un país muy pequeño en territorio, tan solo 917 kilómetros cuadrados. Es casi del tamaño del doble de Bahía So, mas en comparación de Brasil es muy grande, es muy pequeño. Y Brasil es inmenso, son pequeños mini países y cada uno tiene características muy diferentes a nivel cultural, histórico, social, tem diferencias muy marcadas aquí en Brasil y mucho más a nivel histórico a lo que es Venezuela. Mi país tiene muchísimas riquezas, es uno de los mayores reservas de petróleo a nivel mundial y ten oro, ten muchas riquezas naturales, ten deserto, ten neve, ten praia, ten selva, floresta, ten muchas riquezas naturales y ten una población solo de 28 millones de habitantes. Es pequeño, de los cuales aproximadamente después de un proceso que ainda se está viviendo de crisis política, social, económica, después de 5 olas migratorias, ya han emigrado más de 6 millones de venezolanos, tomando en cuenta de que solo tienen 28 millones de habitantes, es una tasa muy elevada, ¿ya? Entonces, de los cuales Brasil, por ser, ficar tan perto en frontera con Venezuela, tiene más de 1,5 millones de habitantes venezolanos que han emigrado para acá, para Brasil. Mi, mi travesía inicia cuando una colega también de educación de Venezuela, ella pasa para mí un link de la convocatoria de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para eh, para un intercambio cultural y educativo junto con el grupo Coimbra y la CAPES de acá de Brasil, donde tenían 350 vagas para diferentes universidades para hacer maestrado y doctorado en todo el país, en distintas universidades federales de todo el país. Entonces, eu vi allí una oportunidad de continuar mi formación académica y también, pues, una manera de continuar ese camino de formación para más adelante regresar a mi país y así aportar todo ese conocimiento, tanto personal, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento eh, profesional para la evolución social de Venezuela cuando yo retornase. También yo tengo un filho de 7 años y es una experiencia, ya que tan pequeño él pueda desarrollar una lengua distinta. Ainda los dos estamos aprendiendo. Tenemos 9 meses aquí en Brasil. Mas, sin embargo, eu comencé por Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con Brasil por el tema político, por la crisis política. Entonces, no tienen embajada donde hacer los trámites migratorios en Venezuela. Y en el momento en que yo viajé, ainda estaban las fronteras fechadas por el tema pandemia. Entonces, yo tuve con mi filho planearon una travesía por Trocha, por Colombia, hasta llegar a Bogotá, para allí ir a hacer los trámites de visa de estudiante para poder ingresar a la universidad de forma legal. Yo envié, consciente de todos estos obstáculos
oportunidades de crecimiento que tenía y retos, muchos retos que tenía. Além disso, eu postulé, envié mi proyecto para esta convocatoria, este convite. Entonces, después de 3 meses, dio como resultado que sí fui aprobada para la UFOBI a hacer el mestrado en sí. Entonces, lo que inició solo como un proyecto de vida, ahora es una realidad. Y aquí estoy. Eh, pasamos para Colombia. Al llegar a Colombia por trocha, porque ainda estaban fechadas las fronteras, igual no había manera, porque con Colombia y Brasil no tienen relaciones diplomáticas hasta recientemente eh, que abrió frontera con Brasil. Y tuve que ficar allá en Colombia, donde sufrí quizás algunos episodios de xenofobia, porque es, a ver, los medios de comunicación tienen una imagen o proyectan una imagen también que es muy compleja de Venezuela. Efectivamente, ciertamente, Venezuela tiene una situación de crisis muy difícil en muchos aspectos. Sin embargo, el venezolano se ha adaptado y ha aprendido cómo lidiar con esto a través, tanto dentro como fuera de Venezuela. Las personas que salen de Venezuela, de estos 6 millones de venezolanos que han emigrado de mi país, casi el 60% son profesionales, son personas que son preparadas. Entonces, porque en Venezuela la educación es gratuita, es de libre acceso, es obligatoria y es de calidad, de muchos profesionales, porque históricamente Venezuela tiene un nivel educativo muy elevado. Entonces, en Colombia, eu tenho quase, claro, por ser la frontera más de fácil acceso para los venezolanos, muchos, gran parte de los venezolanos están allá. Y en Colombia tenga ainda esa percepción de que el venezolano va para allá solo a robar oportunidades, a tirar oportunidades de los mismos colombianos. Lamentablemente, los mismos medios de comunicación y por muchas situaciones, se ha generado ese pensamiento colectivo dentro de un país hermano como lo es Colombia, históricamente hermano como lo es Colombia. Entonces allí sentía ese rechazo por las personas, el atendimiento en las loyas, por ejemplo, cuando escuchan el sutaki en español, también hablan que no hay otro venezolano aquí que ya ven. Eso, incluso para las crianzas, para mi filho. Así como también de personas que son muchos, que están viviendo y entienden, comprenden la situación que está viviendo Venezuela hoy. Después en Brasil, en Colombia, perdón, en Colombia, eu hallé realizar mis trámites migratorios y de ahí eu tomé vuelo para Brasil. Llegué en primera instancia a Chapada dos Guimarães, en Mato Grosso, donde ten venezolanos que podían hacer de red de apoyo también para acolimiento al principio en primera instancia. Y también como ainda estaban las aulas online, eu podía ficar allá. Entonces, allá con mi filho, nos llegamos, fuimos muy bien acolhidos, tanto por venezolanos, que son muy pocos, porque Mato Grosso fica muy longe de la frontera, entonces no tienen tantos venezolanos como lo puedo tener Roraima, incluso capitales como Sao Paulo, Brasilia, que tienen mucho más migración venezolana. Mas aqui em Chapada dos Guimarães, eu iniciei um processo também de adaptação. Adaptação é uma língua nova,
eu e meu filho a uma nova língua, a uma nova cultura, a uma nova percepção do mundo, a unos nuevos sabores. La comida, la alimentación es muy diferente, lo cual ha sido un proceso complejo también para apropiarnos de eso, porque a pesar de que eh, podemos compartir, tenemos formada ya una identidad desde crianzas con nuestros sabores, con nuestros olores, con nuestros sonidos, con nuestras prácticas culturales, nuestras danzas, la música, que son parte de nuestro nacionalismo. Para mí es muy gratificante el coincidir, que pasa muy frecuente con personas que están abiertas a conocer y a aprender de eso. Cada vez que tengo oportunidad, yo muestro también de lo muy rica que puede ser la cultura de Venezuela. Aquí el brasileiro tiene la característica muy particular, que es muy, a ver, muy amable, muy bondadoso. Todos quieren ayudar y es una característica que es increíble y que yo he podido sentir desde el momento que yo pisé Brasil. A diferencia de en Colombia, yo aquí he sentido ese acogimiento muy marcado y muy importante para mí, para la formación de mi filho, que solo tiene 7 años, y él está en ese proceso de construcción de sus valores, de sus percepciones, y ha sido una experiencia muy valiosa. A nivel académico, yo también tuve la oportunidad de conocer y de comparar, porque es importante también ver que yo tengo diferentes percepciones y puedo tener esas comparaciones, hacer esas comparaciones con el sistema educativo de Venezuela y con el sistema educativo de acá de Brasil. En Chapada dos Guimarães yo tuve la oportunidad de tener una experiencia educativa a nivel fundamental, que fue muy gratificante. La curiosidad que tienen las crianzas, la inocencia a la cual están abiertas a experimentar cosas nuevas, que no tienen preconceptos, porque los preconceptos no son más que una construcción social de todas estas personas que pican a su alrededor, que quizá, y repetir conductas muy marcadas que tiene la sociedad, y que en la escuela ese patrón se va rompiendo, ese patrón va cambiando, y la curiosidad que tiene la crianza en el caso, la experiencia que tiene mi filho al hablar otro idioma, la apertura que tienen los docentes también para aprender con él y aprender conmigo también de toda esta nueva percepción, es muy enriquecedora para todos. Yo acho que para todos. Para mí no puedo negar que ha sido un reto, ha sido muy difícil. También hay que tener mucha fortaleza para dejar todo por allá y ir a asumir todo eh, el crecer académico, el crecer personal, y abrirse a nuevas experiencias sin ningún tipo de preconceptos y en base del respeto. Cosas simples, como en mi país no existe el quiabo, ¿ah? Cosas simples como esa, no existe. Entonces, yo no puedo obligar a mi filho a que él goste o no de una cosa tan simple como un quiabo, o que aquí no exista la arepa. Y yo voy a buscar una arepa, yo tengo añoranza de una arepa, y yo no puedo conseguir. Mas eso no es motivo, también no, para ir respetar una cultura tan rica e tão maravilhosa como lo é acá em Brasil. Ô, Então, Mari, deixa eu te interromper só um pouquinho. Você pode contar para a gente o que é
que você falou que você não encontra. Descrever mais ou menos como é, porque a gente não sabe. Ay, qué lástima que uno puso reproducir los slides, porque ahí yo tuve yo coloqué unas fotografías de las arepas. La arepa es, es equivalente a un pan de queso aquí en Brasil, o más que un pan de queso, una tapioca, ¿tá? Es un bolo feito de una farina de maíz branco precocido que solo se halla en Venezuela, y bueno, ahora con la expansión de los venezolanos y de la cultura venezolana a través del mundo, ya tienen muchos países también farina de maíz precocida, de maíz branco. Se faz como un bolinho, tiene una textura muy característica, no tiene nada aquí en Brasil que sea comparado a la arepa. Eso se abre y se puede rellenar, no sé cómo se fala, con muchos sabores, con muchas, también en Venezuela ten mucho más, más milio o más, así como aquí es la mandioca, que se come para todo, allá en Venezuela no ten tanta cultura de mandioca, ten más cultura de milio. La música es muy diferente, solo por ser ya de habla hispana, tiene mucha diferencia. La fala, incluso la percepción y la construcción del mundo es diferente. Acá ten conflictos muy distintos a los que ten en Venezuela. Igual en Venezuela tienen conflictos, mas en ambas situaciones las personas desarrollan habilidades histriónicas que son muy importantes y que son muy valiosas para para toda esa troca cultural que yo acho importante. En Chapada dos Guimarães, yo tuve la oportunidad de en una feira, los días sábados, yo llevaba, más que por troca cultural y por la experiencia de ver, de olear las personas cuando experimentan un nuevo sabor, yo llevaba chicha, que es una bebida láctea muy tradicional, es como un lunch en mi país, un lunch de escuela. Y llevaba arepas los sábados a la feira, solo para ver, y obsequiaba para que experimentaran la expresión de las personas al probar un sabor nuevo, una cultura nueva, y es apasionante. Yo gosto mucho de Brasil y estoy muy agradecida también con la UFOB y con las personas que han hecho de esta experiencia mucho más favorecedora, las condiciones mucho mejor para que nos podamos continuar con este sueño, con este reto, con esta maravillosa experiencia de vivir y de hacer un mestrado aquí en Brasil. Muito obrigada, Mari. Foi no tempo perfeito. Eu agradeço muito a vocês duas. Acho que vocês proporcionaram para a gente muitos aprendizados e muitas reflexões. Hoje em dia especial, porque hoje é 20, né? Ontem foi 19, que no nosso país, ainda no pensamento muito baseado na colonialidade, é comemorado o dia 19 como o Dia do Índio, né? Não respeitando os povos indígenas, as multiplicidades dos povos indígenas no nosso país. A gente sabe que tem um pedido de uma deputada para a mudança do termo, né, Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas, mas essa mudança ainda não foi aceita nem discutida pelos nossos representantes legais, né? Então, a gente ainda precisa avançar muito nessa questão de combater a colonialidade que se apresenta e a xenofobia que se apresenta no nosso cotidiano e a gente, às vezes, parece que não vê ou acaba passando por cima para sobreviver a ela. Mas eu quero deixar aberto a vocês, né, para fazer suas últimas considerações. Pedir a todo mundo que participou, que assine a lista que já está no chat, para a gente poder produzir as certificações dessa tarde tão linda, com duas mulheres lindas e potentes como elas.
Se vocês tiverem comentários também, podem deixar que a gente vai lendo após a fala das participantes. Podem ficar à vontade, quem quiser começar. Ô, Michele, enquanto o pessoal cria coragem aí para falar, eu queria só fazer um comentário sobre a fala da Mariana. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer tê-la aqui no nosso país, Mariana. Seja muito bem-vinda. Quando puder, venha conhecer Bom Jesus da Lapa, venha aqui no nosso departamento. Vai ser muito prazeroso te apresentar também para a nossa comunidade acadêmica, né? Quem sabe, assim, encoraja as pessoas também a conhecerem um pouco mais, né, da nossa cultura da América do Sul. Né? Nós temos ainda um fosso enorme na formação da educação básica em relação a essa xenofobia, né? Então, por que existe xenofobia? Grande parte pelo desconhecimento. Você não conhece a história, você não conhece a geografia, você não conhece a produção de saberes, de sabores, como você bem disse, né? Cultural, a visão de mundo das pessoas do nosso entorno. E isso é muito triste, né? Porque poderíamos ser uma potência enquanto continente, enquanto parte do continente americano, porque a gente tem muita coisa, né? Uma diversidade cultural, linguística, né? Enorme, e que deveria ser apropriada por nós, né? Mas, infelizmente, um fosso enorme e um preconceito muito grande gerado. E, politicamente, nesses últimos anos, a Venezuela, infelizmente, vem aparecendo como um lugar em que as coisas não deram certo e até de uma forma pejorativa comparam o Brasil, né, do presidente Lula e do PT, da esquerda, como um Brasil empobrecido, né? E aí essa comparação infame, né, triste, que nos envergonha. Eu até peço desculpas a você e a sua gente por tanto mal que as pessoas fazem, né, com suas falas preconceituosas e xenofóbicas por puro desconhecimento. Então, agradecer mais uma vez a Michelle por essa oportunidade de te ouvir, né? Eu conheci 2 colombianos, acho que eles não se configuram nesse referencial que você colocou, né, do preconceito, porque são pessoas da universidade, uma delas, a Alejandra, eu a conheci no mestrado, e o esposo dela, que era fotógrafo e também radialista, Luiz Buitrago, uma pessoa maravilhosa e que me ensinou um pouco do que é a Colômbia, né? Mas a gente precisa se deter mais, né, sobre a nossa gente, conhecer melhor, né? Enfim, vamos defender isso, né, na mudança curricular, conhecer mais o continente americano, né, da América do Sul, do que a Europa, por exemplo, né, que é tão debatida e estudada nas escolas. É isso. Um abraço. Muito obrigada, profesora, por el convite y por esas palabras también tan importantes. Y sí, efectivamente no es meter todos en el mismo, porque ahí caeríamos no también en unos preconceptos y no puede ser así. No, Colombia también tiene maravillas, ten gente muy boa que ha acolhido venezolanos, incluso no, también no se puede comparar la situación. Eu acho que cada país, cada sociedad tiene características muy diferentes y no cabe comparaciones políticas ni de ningún tipo entre Brasil, Colombia, Venezuela, incluso cualquier país de América del Sur. Eu acho que sí es necesario esa comprensión de las diversidades y de las multiculturas que tenemos, de toda esa diversidad tan importante y tan rica, porque de esa manera nos también vamos a abrir
muito mais nuestra percepción a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, y vamos a tener una óptica mucho más rica y más respetuosa de toda la diversidad que existe en este país y en todos los países, porque yo acho que la migración y los movimientos de masas de poblacionales ocurren también en todos, porque en cualquier país nos podemos conseguir personas que tengan incluso aquí mismo, el nordestino tenga una identidad allí muy marcada. Aquí dentro, como Hugo inicié mi fala, es muy diferente, o que ya viví la experiencia de estar en Mato Grosso y ahora estoy en Barreiras, fui con Barreiras. Es una experiencia muy diferente. Yo me siento como si fuese un otro Brasil, y es importante abrirse, abrirnos a a comprender, a respetar, a aceptar e incluso compartir ese intercambio cultural. Muito obrigada, Michelle, una vez más, y a Leopoldo por esta oportunidad, y acho muy importante estos espacios de debate que estén abiertos también para todos los estudiantes, para todos los profesores. Esta es una iniciativa muy valiosa que tiene que trascender también durante todo el tema. Muito obrigada, professora Adma, muito obrigada, professora Mariana. Agradeço também a participação de todo mundo que esteve conosco, né, agora durante a tarde. Nosso evento se encerra por aqui. E fiquem abertos para que vocês nos sigam nas redes sociais para a divulgação de novas participações em outros espaços, né? Estejam conosco aí nas redes. Um beijo a todos e uma boa tarde.